Salve, salve, queridos alunos do Teófilo Rezende! Estamos aqui para mais uma aula, as nossas aulas onde a gente está fazendo uma iniciação literária. Você sabe que o nosso objetivo aqui é apresentar para vocês autores, tanto da nossa literatura brasileira como mundial, não só autores contemporâneos, mas autores que foram bastante importantes e ainda são para a literatura mundial. E nós começamos as nossas aulas, essas aulas virtuais, falando para vocês de Guimarães Rosa, João Guimarães Rosa. E eu espero que você tenha curtido muito a nossa análise da obra Fita Verde e a nossa aula falando um pouco sobre o autor. Na aula de hoje nós vamos falar sobre Fernando Sabino. E é interessante porque Fernando Sabino é um autor bastante importante, é um autor do século XX, ele já é falecido, mas ele tem algumas obras bastante importantes. Ele escreveu romances, mas ele escreveu vários livros de crônicas. Eu, particularmente, quando conheci Fernando Sabino conheci por uma obra que quando eu era moleque, que meu pai tinha um livro que era uma coletânea de crônicas, chamava Para Aprender a Gostar de Ler. E eu lembro que haviam algumas crônicas de Fernando Sabino. E eu o conheci ali. E até hoje eu ainda tenho aí separado livros, literaturas e venho me aprofundando um pouco no conhecimento. Mas eu gostaria de falar para você um pouco a respeito de Fernando Sabino. Fernando Sabino, ele é nascido em 1923, dia 12 de outubro de 1923. Ele nasceu em Belo Horizonte, Minas Gerais. E ele faleceu no dia 11, olha só que curioso, ele faleceu um dia antes do aniversário dele, no dia 11 de outubro de 2004. Então você vê, ele é muito próximo da gente nesse sentido, porque é um autor que nasceu no século XX, lá no começo do século XX, e veio a falecer já no século XXI, no século que vivemos. Ele faleceu, ele morava no Rio de Janeiro quando ele faleceu. Aos 80 anos de idade, ele faleceu de câncer, ele teve câncer no fígado. E é interessante que no túmulo dele, a frase que está lá, que eles colocaram, que eu creio família, que ele quis colocar, né? Eu creio que ele já deixou escrito antes de falecer, é assim: aqui jaz Fernando Sabino, que nasceu homem e morreu menino. Coisa de escritor, né? Profundo, para análise, para a gente analisar. A gente poderia pegar essa frase aqui e analisar nas nossas aulas de literatura. Ele teve 7 filhos ao longo da vida, tá? Uma curiosidade, assim, porque a gente pensa que, eu não sei, eu já pensei muito dessa forma, que os autores, os escritores são aquelas pessoas mais nerds, né? São pessoas que se dedicaram muito só aos estudos e aí passavam tempo escondidos, né? Escrevendo. E é curioso você ver que o Fernando Sabino, quando ele era mais jovem, ele foi campeão de natação. A especialidade dele era nado de costas. E os registros aqui históricos indicam que ele foi campeão em 1939 de um campeonato sul-americano e ele disputou outros campeonatos aí também. Mas é interessante isso, você vê, um esportista que se tornou escritor. Na verdade, antes de ser esportista, os relatos históricos indicam que ele começou a escrever aos 12 anos de idade. E você tem nos livros que ele escreveu textos que foram escritos quando ele tinha 12, 13, 14 anos. E por aí foi, né? Ele tem muitas obras escritas. Eu vou dizer uma informação que eu acho curiosa para você, e quando vocês estiverem no ensino médio, vocês vão aprender a respeito disso. No ensino médio, vocês vão ter aula de literatura, e nessas aulas vocês vão estudar escolas literárias. E as escolas literárias, à medida que você estudar, você vai ver que naquele período histórico, naquele período em que várias obras têm similaridades entre si, as obras daquele período histórico, você vai ver que em várias das escolas elas surgem, e a partir do surgimento dessas escolas, na verdade, se formam vários autores, se juntam e formam algum clube literário, algum grupo que se reúne de tempos em tempos para fazer análises literárias, para apresentar ao grupo aquilo que eles vêm escrevendo, para discutir sobre regras de escrita, enfim. E o nosso Fernando, esse escritor nosso, Fernando Sabino,
Ele fez parte de um grupo chamado grupo que uma pessoa, um escritor, deu o nome de Grupo dos Vintanistas, porque era um grupo formado por escritores que tinham mais ou menos entre 18, 20 e pouquinhos anos. Entre eles, só para você ter ideia, Hélio Pellegrino, Otto Lara Rezende, Paulo Mendes Campos, são autores que são bastante importantes também na nossa literatura e que fizeram parte deste grupo. Então, ele fez parte desse grupo onde eles trocavam figurinhas a respeito de escrita. Ele foi, olha só, esse registro é bastante importante, porque há dois autores que são muito, muito importantes, eu pretendo trazer para vocês aqui também, para vocês conhecerem. Mário de Andrade, um grande poeta, Clarice Lispector, poeta romancista também, são dois escritores maravilhosos e que nessa época de juventude do Fernando Sabino, foram escritores que trocaram correspondência. E entenda que hoje nós temos internet, hoje a gente pode mandar e-mail, hoje a gente pode conversar pelo WhatsApp, mas naquela época não tinha internet, não tinha essa tecnologia, não tinha celular. Então, Mário de Andrade, um escritor que trocou correspondência com Fernando Sabino durante alguns anos antes da morte dele, e a Clarice Lispector, que se tornou também uma amiga, e eles trocavam figurinhas e trocavam cartas, se correspondiam por cartas. Eu digo isso porque todas essas informações, com certeza, são fatores que influenciaram as obras que o Fernando Sabino, como escritor, veio a escrever. Tá? De curiosidade para você, ele se formou em Direito, ok? Então ele era formado em Direito, se formou em Direito, ele escreveu ao longo da vida para diversos jornais e revistas. Se você vai ler um pouco da biografia dele, você vai ver que ele também foi dono de editoras, ele fundou editoras e não foi uma só, foram várias, tá? E ele teve também um tempo em que ele morou fora do país, representando o Brasil, num período em Nova York, se eu não estou enganado, foram 2 anos que ele morou em Nova York, e aí ele trabalhou no consulado brasileiro lá, e aí nesse tempo ele representava o Brasil no consulado, e teve um tempo que ele foi morar em Londres. Então também e eu digo isso porque a experiência internacional, ela traz muitas referências para aquilo que a gente escreve. E lá em Londres ele atuou dentro da Embaixada Brasileira, ok? Algumas obras, eu não vou dizer todas as obras porque são muitas, aí você pode entrar na internet, você vai ver os vários livros que ele escreveu. Mas eu separei aqui 4 títulos para você conhecer. Um deles, que é o texto que eu vou postar lá na nossa sala de aula virtual, no Google Classroom, para você ler. É um pequeno texto. Esse é um pequeno trecho do livro O Encontro Marcado. O Encontro Marcado é um romance escrito pelo Fernando Sabino em 1950, lançado em 1956. Tem uma outra obra que até virou um filme, antigo, não sei nem se você vai achar ele mais. Mas o livro é maravilhoso e nós temos isso você tem hoje à disposição para você comprar numa livraria, chama O Homem Nu, que foi publicado em 1962. Esse Homem Nu são crônicas, tá? Quer dizer, são várias historinhas que baseadas na realidade, enfim, é muito gostoso ler crônicas. Eu vou separar algumas crônicas para a gente ler aqui nas nossas aulas. A Mulher do Vizinho, que também é um livro de crônicas e também foi lançado em 62, e O Grande Mentecato, que é um livro que foi lançado no ano que eu nasci, em 1979, também é um romance. Esses são dos 4, eu acho que O Encontro Marcado é uma das obras, se não a obra mais relevante, mais importante, mais estudada de tudo aquilo que o Fernando Sabino escreveu. Este é um autor que eu estou apresentando para vocês, meus alunos. Não sei se vocês já tinham ouvido falar dele, mas se não, muito prazer, Fernando Sabino para vocês, tá? Eu deixo agora um texto lá na nossa sala de aula virtual para você ler, é um pequeno texto. E aí eu vou colocar uma pergunta como atividade para que você responda sobre tudo que você assimilar sobre aquele texto. É um texto gostoso, interessante, que eu vou falar para você, já de antemão eu já falo, apesar de ter sido escrito no século XX, se você ler esse texto, você vai ler o texto agora, você vai ver que parece que ele foi escrito agora no meio da pandemia. E aí eu vou te perguntar por quê, eu quero que você responda lá na nossa atividade no Google Classroom. Aliás, eu já estou encerrando esta aula e eu quero deixar um recado importante para você. Qual é esse recado? Não adianta só você vir aqui e assistir essa aula e esquecer que nós temos lá atividades no Google Classroom, porque você assiste a aula, mas eu não tenho como saber que você assistiu a aula. Eu só vou saber que você assistiu a aula quando você entrar na nossa sala de aula no Google Classroom, for lá e fizer a atividade
aí eu sei que você participou da aula e eu vou lá na minha planilha de presença e coloco que você, como assistiu essa aula, você esteve presente na aula desta semana. Então, por favor, minha orientação, minha recomendação para você, assistiu essa aula, está terminando agora, o que você vai fazer? Vai para o seu computador ou vai lá no Google Classroom, entra na nossa sala de aula e faça agora a nossa atividade para que eu saiba que você esteve aqui. E aí, na semana que vem, a gente discute um pouquinho sobre o texto que eu deixei para vocês, a gente vai fazer uma análise dele, vai ser muito gostoso e não perca as nossas aulas. Eu vou apresentar um monte de escritores legais aqui para você conhecer da nossa literatura. Estamos trazendo cultura para você e para sua família e para os seus, tá bom? Um abraço, bons estudos, uma boa semana. Essa semana é uma semana mais curta, tem feriado aí, aproveite, descanse, se divirta, leia, tá bom? Leia, ó, nossa aula de literatura, leia, tá bom? Separe aí o seu material de leitura e eu te vejo na próxima semana. Deus abençoe.